Deu certo, né, a Mônica entrar? Ah, tá certo. Então, vamos lá, iniciar, tá? Conforme eu havia combinado com vocês, hoje vamos fazer a revisão. A nossa prova AV1 é segunda-feira, dia 21, tá? No final, eu explico como é que vai ser a prova, porque sempre está entrando alguém, e aí eu vou deixar para explicar no final, que aí já deve ter entrado todo mundo, tá? Então, mas hoje, como a gente tinha combinado, vamos corrigir as 3 atividades que foram disponibilizadas para vocês, tá? Que vocês fizeram e postaram as respostas na pasta trabalhos, tá? Hoje eu vou corrigir com vocês e tirar as dúvidas que porventura vocês ainda tenham, tá? E aí no final eu informo para vocês, né? A gente comenta como é que vai ser a prova, né? Onde é que ela vai estar disponível, quanto tempo vai ficar disponível para vocês, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela, a gente vai começar pela primeira atividade, tá? A primeira atividade foi sobre a unidade 1, onde tratamos sobre o conceito de contabilidade, o objetivo, a finalidade, a teoria da contabilidade, né? Nós falamos da importância da teoria da contabilidade, tá? Então, essa atividade, todas as 3, né? Elas foram disponibilizadas para vocês, se vocês tiverem aí, se não, tá ainda lá no. Eu acho que. Não sei se fica ainda para vocês, depois que vocês repostam as respostas, a atividade ainda fica lá disponível para vocês. Alguém sabe me dizer? Deixa eu ver aqui, gente, só um instantinho. Tá aparecendo para vocês? Então vamos nós. Canetas, apostos, façam as anotações. Qualquer dúvida, liguem aí o microfone, perguntem. Qualquer dúvida, me interrompam, tá? Que hoje a nossa aula vai ser só para a resolução das atividades e para que vocês tirem as dúvidas que vocês tenham, tá? Então vamos lá, vamos começar por essa aí, a atividade 1 da unidade 1. Atividade 1 da unidade 1, né? Conceitue contabilidade, primeira questão. Conceitue contabilidade englobando seu objeto de estudo e seus objetivos. Então, a contabilidade, ela é o instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da empresa, tá? Eu disponibilizei um material para vocês, onde
Tem-se vários conceitos de contabilidade, né? Aliás, não são vários conceitos. Tem o conceito de contabilidade sob a ótica de diversos autores, né? Mas, de uma forma geral, a contabilidade é esse instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da empresa. Né? A contabilidade ela é muito antiga, nós vimos também quando a gente tratou a unidade 2, né, nós vimos que a contabilidade ela é tão antiga quanto o homem que pensa, né, e ela sempre existiu para auxiliar as pessoas a tomarem decisões. Então, o conceito da contabilidade ele está envolto na questão da tomada de decisões, no auxílio aos usuários da informação contábil na tomada de decisões. Qual é o objeto da contabilidade? O objeto da contabilidade, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio das entidades econômico-administrativas. Deixa eu só dizer aqui para vocês que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me interrompam, porque eu fico fora da tela do Meet, porque não aparece para mim aqui no Meet. Aí eu tenho que ficar fora na telinha, na atividade, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, liguem o microfone e me interrompam, tá bom? Então, continuando. O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio das entidades econômico-administrativas e o objetivo principal da contabilidade é fornecer informação econômica, física, de produtividade e social relevante para que cada usuário possa tomar suas decisões e realizar seus julgamentos com segurança, tá? Isso de acordo com o Sérgio Dildícibus. Então, a contabilidade é aquele instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a tomada de decisões, seja ela dentro ou fora da empresa, então nós vamos ter os usuários internos e os usuários externos. O objeto da contabilidade, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio das entidades econômico-administrativas, né, e ela tem como objetivo principal fornecer informação econômica, física, de produtividade e também social, informação essa que é relevante para que cada usuário possa tomar suas decisões e realizar seus julgamentos com segurança, tá? Tranquilo, né? É, o seu objetivo é esse, né? Segunda questão, qual a finalidade da contabilidade? Essa questão, ela meio que está aí na primeira, não é? Porque a principal finalidade da contabilidade é permitir a obtenção de informações econômicas e financeiras acerca da entidade e fornecer aos usuários da contabilidade informações úteis para a tomada de decisões. Então, a principal finalidade da contabilidade é essa: é permitir a obtenção de informações econômicas e financeiras acerca da entidade e fornecer aos usuários da contabilidade informações úteis para a tomada de decisões. Não é? Essas informações, as informações de natureza econômica, compreendem principalmente os fluxos de receitas e despesas, tá? Quando a gente fala em informações econômicas, nós estamos falando em receitas e despesas, no fluxo de receitas e despesas, ou seja, que geram lucros ou prejuízo, e as variações no patrimônio da entidade. E as informações de natureza financeira abrangem principalmente os fluxos de caixa e do capital de giro, tá? Então, peraí, gente, eu fico parando porque eu tenho que permitir aqui, voltar para a tela do Meet para permitir a entrada
das pessoas quando elas solicitam, dos outros alunos. Então, as informações, né? Porque quando a gente diz que a principal finalidade da contabilidade é permitir a obtenção de informações econômicas e financeiras acerca da entidade, a gente tem que ter em mente que as informações de natureza econômica, elas compreendem principalmente os fluxos de receitas e despesas, né? Essas receitas e despesas que geram para a entidade lucros ou prejuízos, né? O confronto entre essas receitas e despesas geram para a entidade lucros ou prejuízos, e as variações no patrimônio da entidade, né? Porque se houver lucro ou prejuízo, vai provocar variação no PL da entidade. E as informações de natureza financeira abrangem principalmente os fluxos de caixa e de capital de giro. Tá? Então, a finalidade da contabilidade é permitir a obtenção dessas informações, informações econômicas e financeiras acerca da entidade. Terceira questão. Cite 5 exemplos de usuários da contabilidade e quais os tipos de informações que podem requerer dela. Cite 5 exemplos de usuários da contabilidade e quais tipos de informações que podem requerer dela para a tomada de decisões. Então, quem são os usuários da contabilidade? Né? Nós vimos que os gerentes, os administradores, eles não são os únicos que se utilizam da contabilidade para tomar decisões. Não é? Os usuários internos, eles se utilizam muito mais do que os usuários externos para a tomada do que os usuários se utilizam das informações contábeis para a tomada de decisões, bem mais do que os usuários externos, não é? Mas eles não são os únicos que se utilizam da contabilidade. Nós vamos ter, além dos gerentes, dos administradores, nós vamos ter os investidores, não é? Que são os sócios ou acionistas, que representam aqueles que aplicam dinheiro na empresa e estão basicamente interessados no lucro. Né? Eles querem saber se continuam ou não investindo na empresa, se eles estão obtendo retorno ou não daquele recurso que foi investido. Então, por isso, eles se utilizam dos relatórios contábeis, das informações contábeis, para analisar se a empresa é rentável ou não, né? Para decidir se continua ou não investindo naquela sociedade. Né? Como o usuário da informação contábil, a gente pode citar outro exemplo dos fornecedores de mercadorias ou produtos, né? Os fornecedores ou fornecedores de prestação de serviço também, eles querem saber se a empresa tem condições de pagar suas dívidas, se ela tem condição de honrar os seus compromissos no vencimento, né? Também podemos citar os bancos. Os bancos, eles emprestam dinheiro, eles financiam as atividades da empresa, e para isso eles querem saber se a empresa tem condições de pagar esses empréstimos e financiamentos no vencimento. Por isso que eles se utilizam dos relatórios contábeis para essas decisões. Vamos ter também como usuário da informação contábil o governo. O governo ele quer saber quanto de impostos foi gerado para os cofres públicos, se a empresa está recolhendo corretamente esses impostos. Né? Então, para ele se utiliza de informações contábeis para fazer essa verificação. Existem outros interessados, né, em conhecer melhor a situação da empresa, que também vão se utilizar das informações contábeis, são os empregados, os sindicatos, os concorrentes, vamos ter órgãos também do governo, como institutos, né, como o IBGE, que vão fazer a análise, né, eles precisam das informações contábeis para poder elaborar relatórios, né, elaborar os índices, para se saber o PIB, por exemplo, de um determinado
estado, de uma região, tá? Então, são diversos os usuários da contabilidade, as pessoas que se utilizam da informação contábil para tomar decisões, né? E aí a gente pode classificá-los como os usuários internos e usuários externos, mas lembrando que os gerentes, os administradores não são os únicos que se utilizam da contabilidade. Diversos usuários utilizam com a mais variada necessidade, né? Para atender a o mais variado tipo de necessidade. Quarta questão. Eu estou seguindo aqui, viu? Levando em consideração que vocês estão entendendo tudo, não tem nenhuma dúvida, tá? Qualquer coisa me interrompam. Vocês estão aí, então? Sim, prof. Ah, tá. Fica aí todo mundo, nem no chat estava respondendo nada. Estão falando Será que todo eu. mundo no chat também. Tá certo. Então, vamos nós, continuemos. Quarta questão. De que maneira a estrutura econômica de um país, assim como o seu estágio de desenvolvimento, podem afetar a contabilidade de um país? Nós vimos que na nossa aula de evolução histórica da contabilidade, nós vimos que a contabilidade ela evoluiu de acordo com a evolução econômica, né? De acordo, à medida em que foi a economia, ela foi evoluindo, a contabilidade seguiu esta evolução, né? Então, à medida em que se desenvolveu, em que a contabilidade, à medida em que a economia, à medida em que aconteceu o desenvolvimento da economia, né, ocorreu o desenvolvimento da contabilidade. Então, à medida em que a estrutura econômica de um país cresceu, a contabilidade ela teve que crescer também, acompanhar essa estrutura econômica para que ela pudesse atender às necessidades dos seus usuários, né? Então, os problemas sociais e econômicos não são mais localizados ou próprios de uma região ou país, porque a gente viu que, dependendo da complexidade dos autores envolvidos, esses problemas sociais e econômicos, eles podem ter impacto em todo mundo. Por que que isso ocorre? Ocorre porque a estrutura econômica e financeira do planeta está completamente interligada. Não há mais fronteiras quando a questão são os negócios internacionais. Além disso, as transações comerciais no mundo globalizado ocorrem num volume e quantidade muito maiores do que há tempos atrás, né? E aí as empresas elas necessitaram, né, da contabilidade para poder acompanhar esse desenvolvimento, né, para poder estudar esse desenvolvimento econômico, essas transações comerciais que vêm ocorrendo no mundo globalizado, né, porque eles estão ocorrendo num volume e quantidade muito maiores, numa rapidez sem igual e de forma bastante diversificada. Então, a contabilidade esse crescimento, esse desenvolvimento econômico, ele pode afetar a contabilidade de um país, porque a contabilidade vem se desenvolvendo à medida em que há desenvolvimento econômico. Então, sempre que há o crescimento na estrutura econômica de um país, sempre que há essas transações comerciais, elas se tornam cada vez mais globalizadas, a contabilidade ela é afetada porque ela tem que acompanhar esse desenvolvimento econômico, né? Então, os esforços contábeis, eles estão em um processo contínuo, né, para poder atender a essas necessidades, né? Por isso que a gente tem visto aqui no Brasil, por exemplo, a questão do processo de harmonização da contabilidade, né? Não só no Brasil, mas um processo de harmonização da contabilidade em um nível mundial, justamente porque à medida em que uma estrutura econômica de um país vem sofrendo alterações, afeta a contabilidade, porque ela também tem que se desenvolver para poder atender
a necessidade das pessoas que estão afetadas por essa economia, né? Por essa comercialização, né? Cada vez mais globalizada. Quinta questão: o que se pode considerar como informação útil para a tomada de decisões? Para a tomada de decisões dos usuários da informação contábil. A decisão, porque o que é que acontece? A gente viu que a informação, para que o usuário possa tomar uma decisão certa, na hora certa, no momento em que ele necessita, essa informação ela tem que ser útil. Não é? A gente viu quando a gente falou das características qualitativas da informação contábil, a gente viu que uma informação, para atender a necessidade do usuário, ela precisa ser útil. Não basta ela estar lá disponível no momento em que o usuário necessitar da informação, mas essa informação ela é tempestiva, mas ela não é precisa, tá? Não é uma informação livre de erros. Então, ela deixa, a partir desse momento em que ela é tempestiva, ela está lá disponível no momento em que o usuário necessitar da informação, mas ela não é clara, não é neutra, livre de erros, ela deixa de ser útil. Então, o que é que vai ser uma informação útil? Né? A informação, para ser útil, ela tem que apresentar as características qualitativas da informação contábil. A informação ela só vai ser útil, não é, ao usuário da informação contábil, ela só vai atender às necessidades do usuário quando ela apresentar as características qualitativas da informação contábil. Né? Baseado nisso, a sexta questão é justamente isso, né? Deseja saber quais são as características qualitativas fundamentais da informação contábil, porque já que a informação contábil, para ser útil, ela precisa apresentar as características qualitativas da informação contábil, a gente precisa saber que características qualitativas são essas. Né? Nós vimos, a estrutura conceitual, ela divide as características qualitativas em características qualitativas fundamentais e características qualitativas de melhoria. Tá? As características qualitativas vão ser divididas em características qualitativas fundamentais e características qualitativas de melhoria. As características qualitativas fundamentais são duas: a relevância e a representação fidedigna. A relevância ela está relacionada à capacidade que a informação contábil tem de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. Então, nós vamos dizer que uma informação contábil ela é relevante quando ela for capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. Então, relevância é uma característica qualitativa fundamental da informação contábil e ela vai ser relevante quando ela for capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. A outra característica qualitativa fundamental é a representação fidedigna. O que é isso? O que é a representação fidedigna? Para a informação contábil ela ser útil, essa informação não tem só que representar um fenômeno relevante, ela tem também que representar com fidedignidade o fenômeno que se propõe a representar. Então, para ela ser útil, ela não tem só que representar um fenômeno relevante, porque o fenômeno relevante é aquele que é capaz de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários, nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. Mas ela vai ser, a representação fidedigna está relacionada à capacidade da informação de representar fielmente aquilo que ela se propõe a representar. Então, a informação ela tem que ser relevante e ela tem que representar com fidedignidade aquilo que ela se propõe a representar.
Além disso, essa informação, para que haja uma representação fidedigna, ela tem que ser completa, neutra e livre de erro, tá? Então, a informação, ela pode estar lá disponível no momento em que o usuário necessitar da informação, mas se ela não for completa, clara, neutra e livre de erro, ela deixa de ser uma informação útil, porque ela não está representando fielmente o fenômeno a que ela se propõe a representar. Ok? Sétima questão. Quais as características qualitativas de melhoria da informação contábil? Então, a gente tem as características fundamentais e as de melhoria, que são 4. Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. A informação, ela tem que ser comparável. O usuário da informação contábil, para que a informação seja útil, para que ele tome decisão, essa informação ela tem que ser comparável. Seja ela comparável entre as mesmas contas da mesma empresa em períodos anteriores, ou ela possa comparar com outras empresas do mesmo ramo. Né? Ela possa analisar a situação fazendo uma comparação da sua entidade com entidades do mesmo segmento, então ela necessita ser comparável. A verificabilidade é que as informações elas precisam ser verificáveis. Eu estou analisando a informação contábil e eu, como observador, eu consigo verificar, né, aquela informação, se elas têm uma representação, se ela está sendo representada fielmente, tá? Então, ela precisa ser verificável. Também necessita ser tempestiva, né? Uma informação tempestiva é aquela que está disponível no momento em que o usuário necessita da informação, mas aí a gente tem que fazer aquela análise, né? Não adianta ela ser tempestiva se ela não for completa, neutra e livre de erros, porque pode levar ao usuário da informação a tomar uma decisão errada. E ela tem que ser de forma que o usuário consiga compreender essas informações, né? Que é a característica da compreensibilidade. Oitava questão. Qual a importância da teoria da contabilidade para os profissionais contábeis no dia de hoje, né? Por que a teoria da contabilidade ela é importante? Ela é importante, a teoria, ela é importante porque ela representa o estudo, a apreciação, a análise do próprio conhecimento da ciência. Não é? Por quê? Porque a prática, nesse sentido, ela só ocorre em função das experiências acumuladas da aplicação da teoria. Tá? Então, a teoria da contabilidade, quando a gente fala, a teoria da contabilidade, é muito chata a teoria da contabilidade, mas é necessária, a teoria ela é necessária, porque a prática ela só faz sentido, ela só ocorre em função das experiências acumuladas da aplicação da teoria, né? Então, é fundamental se conhecer a teoria da contabilidade para que a gente possa utilizar a contabilidade na prática. Né? Então, ela é importante, a teoria da contabilidade, ela é importante porque ela representa o estudo, a apreciação, a análise do próprio conhecimento da ciência, né? Já que a gente viu que a contabilidade, ela é uma ciência, né? A contabilidade, ela é vista como uma ciência social. Então, a prática ela só faz sentido, só vai ser compreendida se porque ela ocorre em função das experiências acumuladas da aplicação da teoria. Tá? A nona questão aí fica na opinião de vocês, tá? Realmente a opinião de vocês. E, em sua opinião, a contabilidade tem recebido a devida importância no mercado de trabalho? Fica aí a opinião de cada um. E para encerrar a atividade 1 da unidade 1, nós temos aí a 10ª questão, que diz o seguinte: a mudança no contexto global
o avanço da tecnologia e as variações cambiais podem ser citados como exemplos que implicaram numa mudança da concepção na contabilidade. Cite outros exemplos que também impactaram a profissão e a própria contabilidade em tempos recentes. Explique como tais questões listadas causam impacto na contabilidade. Então, além do avanço na tecnologia e as variações cambiais, nós podemos citar diversos outros exemplos que também impactaram na profissão contábil, né, na profissão do contador e também na própria contabilidade em tempos recentes. O que é que nós podemos, né, quais são os exemplos que nós podemos citar? Nós podemos citar, aí foi dito o quê? Avanço da tecnologia e as variações cambiais. Nós podemos citar problemas com petróleo. Os problemas com petróleo, eles também impactaram na profissão e na própria contabilidade. O crescimento dos recursos tecnológicos, né, que foi dito aí. Nós podemos citar que isso foi e está sendo importante, o aumento e diversificação dos ativos intangíveis. Também podemos citar a intensificação da utilização de instrumentos financeiros nos negócios internacionais, porque com um mundo globalizado, cada vez mais estão ocorrendo negócios entre os países, não é? Negócios internacionais, e aí nós temos que utilizar a contabilidade, né? Ela intensificou a utilização de instrumentos financeiros nesses negócios internacionais, né? Então, com problemas, no caso do exemplo que foi dado do barril do petróleo, a gente, com esses problemas, foram acompanhados também de altos índices de inflação em vários países, né? Inclusive o Brasil. E isso ocasionou grandes oscilações nas taxas de juros nos anos em que ocorreram isso, né? E isso impactou a contabilidade também. A, o avanço da tecnologia, ele favoreceu o crescimento de ativos não tão usuais, né? Que foi o crescimento dos ativos intangíveis. Por questões de avanços tecnológicos, né, do avanço da tecnologia, esse avanço favoreceu o crescimento de ativos não usuais até o momento, né, até aquele momento, que no caso, o uso dos ativos intangíveis, né? Os novos ativos, né? Entre aspas, que são os ativos intangíveis, eles passaram a participar mais intensivamente dos negócios internacionais e passaram a ser importantes para o patrimônio de muitas empresas, tá? Então, podemos citar, a gente vai estudar ainda um capítulo sobre na nossa próxima unidade, para a V2, a gente vai estudar os ativos intangíveis. E aí a gente vai estudar a figura do goodwill, né, que é um ativo intangível que a gente vai estudar mais detalhadamente lá na V2, mas ele impactou a contabilidade, né, porque a contabilização desses ativos é mais complexa do que o dos ativos tangíveis, né? Então, isso provocou um impacto tanto na profissão quanto na contabilidade em tempos recentes. Ok, babies? Anotaram tudo? Ok, então vamos passar aqui para a atividade 2 da unidade 1, tá? Eu vou interromper aqui o compartilhamento para poder compartilhar a atividade 2, ainda referente à unidade 1, tá? Só um instantinho. Compartilhar. Um segundo. Atividade 2, unidade
1. Atividade 2, unidade 1. Só o segundo aqui para eu compartilhar. Atividade 2, unidade 1. Compartilhar. Aparecendo, né? Então, vamos lá. Atividade 2. Unidade 1. A seguir, são apresentadas situações referentes aos princípios de contabilidade e sobre as características qualitativas da informação contábil. Coloque C para correto e E para errado. No caso de errado, apresente justificativa informando como deveria ser de fato. 1. Os princípios de contabilidade, segundo a visão normativa, são 6. Princípio da entidade, continuidade, prudência, conservadorismo, competência e oportunidade. Esse item, ele está errado, por quê? Porque o item, quando a gente fala em visão normativa, nós estamos falando dos princípios de contabilidade de acordo com a resolução 750 do Conselho Federal de Contabilidade, que muito embora a resolução tenha sido revogada, como eu expliquei para vocês, muito embora a resolução tenha sido revogada, os princípios não deixaram de existir. E esses princípios estão contidos lá na estrutura conceitual e também nas características qualitativas da informação contábil. Então, de acordo com a visão normativa, conservadorismo não é um princípio de contabilidade, e aí esse princípio o princípio que está faltando aí, de acordo com a visão normativa, é o princípio do registro pelo valor original. Então, esse item está errado, porque conservadorismo, de acordo com a visão normativa, não é princípio de contabilidade. O princípio que está faltando aí, que deveria ser incluído, é o princípio do registro pelo valor original. Item 2. Postulados são verdades inquestionáveis e existem dois na visão normativa, entidade e continuidade. Por que está errado? Porque postulados são, sim, verdades inquestionáveis e existem dois, só que não são na visão normativa, são na visão científica, porque na visão normativa nós não temos postulados, nós temos os princípios de contabilidade, que são 6, tá? Postulados, eles são verdades inquestionáveis e existem dois na visão científica e não normativa. 3. Se a informação contábil financeira é para ser útil, ela precisa ser relevante e representar com fidedignidade o que se propõe a representar. A utilidade da informação contábil financeira é melhorada se ela for comparável, verificável, tempestiva e compreensível, e está corretíssima o item 3. C de correta. Item 4. Item 4. A companhia T33 é uma companhia aberta e tem um patrimônio no valor de 33 bilhões. Nesta semana, aconteceu um fato no mercado que fará com que, faltou um quezinho aí, gente, fará com que o valor de suas ações caiam, diminuindo o seu patrimônio pelo menos em 20%. O Conselho de Administração disse que esta informação não precisa ser divulgada agora, somente o valor atualizado nas demonstrações findas no exercício, ou seja, em 31/12. O contador falou que não, com base no princípio da relevância.
está errada, porque o princípio aí é o princípio da oportunidade, não é? Porque a gente está falando de tempestividade. Teria que divulgar, sim, essas informações por conta do princípio da oportunidade. Então, não com base no princípio da relevância, mas com base no princípio da oportunidade. Quinta questão. Uma equipe de controllers foi a uma empresa prestar um serviço. A empresa pediu que essa equipe abrisse uma firma, pois preferia emitir uma nota fiscal para a CNPJ do que recibos para CPF de prestação de serviços autônomos. Nesse caso, um dos integrantes da equipe disse que não poderia, pois só poderia abrir uma empresa com CNPJ se respeitasse o princípio da continuidade, na qual a empresa opera por tempo indeterminado, e eles já sabiam que a duração do tempo do trabalho era apenas de 3 meses. Nesse caso, foi certa a decisão do controller em não abrir a empresa. É o seguinte, nós temos aí duas vertentes nessa questão. A empresa, em obediência ao princípio da continuidade, sabe-se que as empresas elas são criadas não com um fim específico, não é? A empresa é para ela operar por um tempo indeterminado. É tanto que a avaliação do patrimônio, as formas de avaliações são baseadas nisso, em que a empresa ela não tem uma data, ela não é criada, não é, com uma data fim. Ela é constituída para operar por um tempo indeterminado. Mas as empresas, elas têm que, as pessoas, né, para prestar o serviço, ela tem que emitir nota fiscal, por exemplo, não é? Por conta dos custos que se tem uma empresa com uma empresa, sai muito mais caro, né, em relação a custos para a empresa contratar um serviço de profissionais autônomos que não emitam nota fiscal, do que custos de profissionais que tenham CNPJ, que emitam nota fiscal. Né? É sabido que sai mais em conta para a empresa contratar os serviços de profissionais que têm um CNPJ. Os custos são bem menores do que aqueles que emitem RPA, que não emite nota fiscal, que não tem o CNPJ. Então, nesse caso, a empresa que está prestando o serviço, ela poderia sim criar uma empresa só com um tempo determinado para poder prestar esse serviço, ela poderia sim, não é? Mas baseado no princípio da contabilidade, as empresas elas no princípio da continuidade, as empresas elas são criadas para operar por um tempo indeterminado. Elas não são constituídas com a data fim específica, tá? Mas elas poderiam, sim, os profissionais, eles poderiam, sim, criar uma empresa para operar pelo tempo em que eles fossem prestar um serviço. Eles poderiam, sim. Item 6. Apareceu uma obrigação. Me perdi aqui. Pronto. Apareceu uma obrigação para a empresa sem data para pagar. O estagiário ficou com dúvida se classificava no passivo circulante ou no não circulante. O contador informou que, segundo o princípio da prudência, ele deveria classificá-lo no passivo circulante. Então, uma obrigação ela não tem data para pagar. E, de acordo com o princípio da prudência, a gente deve registrar maiores valores para elementos do passivo, né, que são as obrigações a pagar, e menores valores para elementos do ativo, que são os valores a receber. Nesse caso, como não tinha data, por prudência, classifica-se no passivo circulante, porque no passivo circulante você tem um tempo menor para liquidar essas obrigações. Então, a atitude do contador foi correta. O item 6 está correto.
Item 7. O princípio do custo como base de valor fala que ativos devem ser mensurados e registrados pelo seu custo de aquisição ou fabricação. Certa também a questão 7, o item 7 está correto. Item 8. Uma empresa tinha um patrimônio valorizado em 2 bi, conforme os demonstrativos contábeis. No entanto, a empresa entrou em descontinuidade. Nesse caso, a base de mensuração dos ativos foi alterada e o contador solicitou, conforme o juiz indicou, a entrada de uma equipe que fizesse o teste de recuperabilidade de ativos. Os valores dos ativos foram colocados a valor justo. A decisão do contador foi correta? Sim, foi correta a decisão do contador. O item 8 está correto. 9. A aplicação das características qualitativas de melhoria é um processo iterativo, que deve obrigatoriamente seguir uma ordem pré-estabelecida. Algumas vezes, uma característica qualitativa de melhoria pode ter que ser diminuída para a maximização de outra característica qualitativa. Esse item está errado simplesmente pelo fato de que a aplicação das características qualitativas de melhoria é um processo iterativo que não deve obrigatoriamente seguir uma ordem pré-estabelecida, tá? Então, está errado porque essa aplicação não deve seguir uma ordem pré-estabelecida. Item 9, errado. Item 10. A companhia T33 é uma multinacional, porém os sócios misturam suas contas pessoais com a conta da empresa. Nesta situação, pode-se dizer que está ferindo o princípio da entidade? Perfeitamente. Item 10 está correto. Item 11. O item 11. As decisões de usuários implicam escolhas entre alternativas, como, por exemplo, vender ou manter um investimento, ou investir em uma entidade ou noutra. Consequentemente, a informação acerca da entidade que reporta a informação será mais útil caso possa ser comparada com informação similar sobre outras entidades e com informação similar sobre a mesma entidade para outro período ou outra data. O item 12 está correto. E o item 13 também está correto, né? Quando fala aí da característica da prudência ou conservadorismo, né? O item 13 também está correto, tá? 12 e 13, corretos. 14, o item 14 está errado. Por quê? Um contador iniciante, após meses na empresa Aurora, foi alocado para trabalhar na área fiscal e tributária. Em fevereiro de 2000, recebeu a tarefa de contabilizar as receitas de vendas do mês de dezembro de 1999. Ao concluir o trabalho e apresentá-la ao gerente financeiro, este verificou que as receitas do exercício de 99 estavam em valor inferior às metas de faturamento fixadas pela matriz no exterior. Então, o gerente determinou que o contador localizasse as notas fiscais de venda de janeiro de 2000 e antecipasse sua contabilização para dezembro de 1999, para que as metas estabelecidas pela matriz pudessem ser atendidas. Foi correta a atitude do contador? Não, a atitude do contador não foi correta. Por quê? Porque, de acordo com o princípio da competência do exercício, princípio da competência, todas as receitas e todas as despesas, elas devem ser registradas no momento em que elas ocorrem. Então, as receitas, independentemente do recebimento ou do pagamento. Então, as receitas de 2000, né, as notas fiscais de venda de janeiro de 2000 não podem, de maneira alguma, ser contabilizadas em dezembro de 1999. Além de estar infringindo o princípio da competência, também teria problema com o fisco, porque como é que eu tenho notas fiscais de venda de janeiro e que foram emitidas em janeiro e contabilizei em dezembro do ano anterior, em 1999, né? Então, totalmente errada a atitude do contador. Além de
de ser enquadrado no princípio e não obedecer o princípio da competência, ele também vai ter problemas, certamente terá problemas com o fisco. E, por último, o item 15, a padaria Pilão utiliza um sistema de controle de seus negócios bastante simplificado. As receitas correspondem aos ingressos ocorridos em seu caixa e as despesas correspondem às saídas de caixa, como salários pagos, pagamento de contas de água, luz, aluguel, impostos e compras efetuadas, quase sempre à vista ou prazo curtíssimo. A implantação de um sistema tão simples de controle em uma entidade de médio porte não poderia ser aceita, por não atender o princípio contábil da competência dos exercícios. Está correto, porque, muito embora seja uma padaria, mas a receita ela não corresponde ao ingresso de caixa, as despesas não correspondem às saídas, isso aí é controle, isso aí é controle de caixa, né? Pagamentos e recebimentos são controles de caixa. O que ela vendeu e o que teve de despesa, de aluguel, de salário, de despesas com água, luz, telefone, são despesas e tem que se contabilizar como tal, tá? Então, a gente vai ter que ter as receitas e as despesas e obedecer o princípio contábil da competência do exercício. Então, o item 15 está correto. Finalizamos a atividade 2 da unidade 1. Vamos agora para a nossa última atividade. Pulei a 11? Pulei. Eu fechei aqui. Peraí, Mércia, deixa eu abrir aqui de novo. Eu já fiz, foi fechar. Ah, meu Deus. Atividade 2 da unidade 1. Peraí, Mércia, só um segundo. Deixa eu achar aqui. Eu não estou conseguindo abrir o arquivo agora. O que está querendo é salvar? Tá, peraí, mas é porque eu sei que está aqui dando certo, que eu não estou conseguindo abrir. Pronto. Vai. O item 11. Item 11. O item 11 é... Ai, eu pulei. Pulei, desculpa, gente. Eu passei da 10 para 12. Desculpa, eu pulei a 11. A 11, ela é errada também, tá? A informação contábil financeira relevante é aquela que ajuda a assegurar aos usuários que a informação representa fidedignamente o fenômeno econômico que se propõe a representar. Isso aí está relacionado à verificabilidade, tá? Não é a relevância, e sim a característica qualitativa de melhoria chamada verificabilidade. Então, o item 11 está errado. Desculpa, eu tinha pulado mesmo. Está errado o item 11. Só pulei essa, né? Pulei mais alguma? Show. Então, Messia, é errada, tá? Porque não é relevância. Está relacionada à característica qualitativa de melhoria, que é a verificabilidade. Ok?
Então, vamos para a nossa última. Posso ir? Continuar? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Então, vamos abrir aqui. Vou abrir e compartilhar a última unidade, que é a atividade 1 da unidade 2. Atividade 1 da unidade 2, e aí a gente encerra por hoje. Se abrisse. Ainda estou com o computador emprestado, aí eu fico sofrendo aqui, apanhando, que o meu ainda não ressuscitou. Então, um segundinho, gente, está abrindo. Compartilhar. Atividade 1 da unidade 2, né? Na unidade 2, a gente falou sobre a evolução histórica da contabilidade, não é? Nós falamos da contabilidade desde os primórdios até hoje em dia, desde quando o homem utilizava pedrinhas para contar o seu rebanho, né? Que já era naquela época, ele já fazia o que hoje nós chamamos de inventário. Tá? Então, nós vimos a evolução histórica da contabilidade até as escolas contábeis, né? Escola europeia e a escola norte-americana, tá? Então, com isso, nós temos aqui 6 questões, né? Para que vocês possam responder referente à unidade 2. Primeira questão. Com respeito à legislação e à normatização contábil brasileira vigentes, julgue o item subsequente. A Lei nº 6.404, de 1976, ou Lei das Sociedades por Ações, originalmente elaborada em consonância com as teorias da Escola Italiana de Contabilidade, foi nos últimos anos modificada para atender à convergência da contabilidade brasileira às normas internacionais de contabilidade do IASB. Isso, exatamente. Esse item ele está correto, né? Essa afirmativa aí está correta, porque a gente falou em harmonização da contabilidade, a contabilidade como uma linguagem única, uma linguagem universal. A nossa lei das SAs, ela é uma lei de 1976 e ela começou a sofrer alterações com a promulgação de uma medida provisória, né, e a aprovação da Lei 11.638 de 2007. A Lei 11.638 de 2007, ela não eliminou a Lei 6.404, ela alterou dispositivos da Lei 6.404. A Lei 6.404, ela não deixou de existir, mas ela sofreu alterações para quê? Para que as normas brasileiras de contabilidade, elas pudessem ser comparadas às normas internacionais, né? Elas pudessem ser equivalentes, igualadas às normas internacionais de contabilidade. Não é o que a gente chama de convergência internacional da contabilidade. Então, por isso foi criado o órgão como o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é responsável por elaborar, não é, os pronunciamentos contábeis. O CPC ele foi criado por uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade, não é, a resolução número 1055 de 2005, e ela foi criada
para emitir, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis foi criado para emitir pronunciamentos. Com que objetivos? Com o objetivo de harmonizar os procedimentos contábeis do país ao restante do planeta. Então, nós tínhamos uma lei, primeiramente, originalmente elaborada em consonância com as teorias da escola italiana, mas que nos últimos anos, né, desde a criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, desde a aprovação da Lei 11.638 em 2007, que a contabilidade vem passando por modificações para atender a convergência da contabilidade brasileira às normas internacionais de contabilidade. Segunda questão. É correto afirmar que na Idade Medieval já se tinha preocupação com os aspectos quantitativos? Fundamente a sua resposta. Sim, né? Nós vimos que na evolução da evolução histórica da contabilidade, nós vimos que lá na Idade Medieval já existia a contabilidade empírica, né? Já não se tinha a contabilidade como se tem hoje, mas já existia a contabilidade empírica e já tinha como objeto o patrimônio, que onde esse patrimônio era representado pelos rebanhos, né, pelas ovelhas, que os historiadores comentam, né, que o patrimônio, que a contabilidade já tinha como objeto o patrimônio, onde essa contabilidade era representado onde esse patrimônio era representado pelos rebanhos e por outros bens nos seus aspectos quantitativos, não é? Então, a contabilidade ela passou por uma época chamada de época empírica, não é? Onde não se existia sistematização dos registros e era caracterizado pela ausência dos estudos de natureza científica e metodológica. Mas essa contabilidade, mesmo sem escrita, ela era utilizada pelo homem como um instrumento de controle do seu crescimento patrimonial, através de pedras, né, e desenhos que eles faziam nas cavernas, e aí a gente pode verificar a existência da contabilidade desde essa época, em que não existia escrita nem números, mas onde já se existia, já poderia verificar a figura do patrimônio, né, já poderia se verificar a figura do patrimônio, e e o inventário, né? Quando ele contava o seu patrimônio, o seu rebanho, contava as suas ovelhas, os historiadores dizem que naquela época já havia a contabilidade, né? É o que nós chamamos hoje de inventário. O homem lá na Idade Medieval já fazia o seu inventário contando o seu rebanho, muito embora não existisse escrita nem número, mas ele já fazia isso separando uma pedrinha para cada rebanho, né? Era a contagem que ele fazia na época. Terceira questão: por qual motivo o homem fez surgir a contabilidade? A contabilidade, ela surgiu da necessidade do homem acompanhar e controlar a evolução do seu patrimônio, não é? Porque o homem ele é naturalmente ambicioso, né? Não, isso não é de agora, é desde os primórdios. E ele tinha necessidade de ver a sua riqueza aumentando. E como é que ele sabia se sua riqueza aumentou ou diminuiu? Ele, através da contabilidade. Então, disse que a contabilidade surgiu da necessidade do homem acompanhar e controlar a evolução de seu patrimônio. Quarta questão: qual a relação entre o grau de desenvolvimento das teorias contábeis e de suas práticas com o desenvolvimento comercial, social e institucional das sociedades, cidades ou nações? Nós vimos que a contabilidade ela se desenvolveu à medida em que houve desenvolvimento econômico. Então, o grau de desenvolvimento das teorias contábeis e de suas práticas também está diretamente associado ao desenvolvimento econômico. Então, à medida em que houve desenvolvimento econômico, né, seja ele comercial, social, institucional, nós vamos dizer aí que a contabilidade se desenvolveu para atender às necessidades do usuário da informação contábil.
Quinta questão. O desenvolvimento da contabilidade é o resultado da evolução da civilização, resultado do desenvolvimento intelectual e cultural do homem e da sociedade. Fundamente esse texto baseado na história da contabilidade e nas doutrinas contábeis. Nós vimos, né, que o homem, a contabilidade, ela se desenvolveu por conta do desenvolvimento econômico, né? A partir do momento em que o homem primitivo, o homem medieval, troca mercadorias aliás, desculpa, nós vimos que à medida em que o homem tem a necessidade de ver a sua riqueza aumentando, a contabilidade se desenvolveu, né? A contabilidade, ela é esse resultado, o desenvolvimento da contabilidade é o resultado da evolução da civilização, porque à medida em que houve desenvolvimento intelectual, houve desenvolvimento comercial, desenvolvimento social, a contabilidade teve que se desenvolver para atender a necessidade dos seus usuários, né? Porque houve aumento do comércio, né? Nós vimos lá no início da civilização, já existia comércio porque o homem trocava o seu rebanho, trocava lã por instrumentos de caça e pesca. Então, embora de forma primitiva, porque não havia moeda, mas já havia esse comércio, né? Já havia essa troca de lã por instrumentos de caça e pesca. Depois houve a navegação, né? Jamais, num passado já mais recente, houve aumento do comércio através das caravanas, através da navegação, até se chegar à Revolução Industrial, né? E aí, com isso, a contabilidade veio sempre acompanhando o desenvolvimento da contabilidade, aconteceu à medida em que ocorreram esses desenvolvimentos, né? Desenvolvimento do comércio, até chegar na Revolução Industrial, né? O desenvolvimento das indústrias. E aí a contabilidade, ela é justamente, a contabilidade é o resultado de tudo isso. E por último, para encerrarmos a sexta questão, quais são as vantagens da escola contábil norte-americana em relação à europeia? Eu disponibilizei um material para vocês, tá? Em Word, onde a nossa aula sobre a evolução histórica da contabilidade foi sexta-feira passada. Infelizmente, não deu para gravar a aula, mas eu disponibilizei um material, muito embora resumidamente, mas tem os pontos principais que a gente abordou da aula, que a gente abordou na aula, né? Que é tanto essa evolução desde os primórdios até passando pelo desenvolvimento comercial, econômico, revolução industrial, até se chegar aos dias atuais, como nós vimos também a questão das escolas, né? E as razões da queda da escola europeia, especificamente a italiana, né? E as razões da ascensão da escola norte-americana. Eu coloquei lá uma tabelinha para vocês, tá? Nesse material, contemplando essas razões, tá? Depois vocês deem uma lida com calma nesse material, que tem os pontos principais que a gente abordou na aula passada, tá? E aí são aqueles pontos que a gente falou. A escola europeia, a italiana, ela se preocupava com o culto à personalidade, enquanto que a norte-americana dava ênfase ao usuário da informação. A italiana dava ênfase a uma contabilidade teórica, a americana a uma contabilidade aplicada, principalmente a contabilidade gerencial. A italiana dava pouca importância à auditoria, enquanto que a norte-americana dava bastante importância, embora ela tenha herdado dos ingleses, né, da Europa, a auditoria nasceu na Europa, na Inglaterra, mas a escola norte-americana foi que deu importância à auditoria. Outra razão da queda da escola italiana foi a queda no nível das principais faculdades,
que eram superpovoadas de alunos, não, pouca pesquisa, né? Enquanto que na norte-americana havia universidades em busca de qualidade, grandes pesquisas, né? Grandes quantias eram disponibilizadas para pesquisas no campo contábil, né? Os alunos, o professor, aliás, em dedicação exclusiva e o aluno em período integral, e tudo isso valorizou o ensino nos Estados Unidos. Ok, babies, encerramos. Glória a Deus. Alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta? Não, nenhuma pergunta. Tudo tranquilo, né? Então, vamos falar sobre a nossa provinha de segunda-feira, dia 21 de setembro. Tomem nota. Matéria da AV1, unidade 1 e unidade 2. Unidade 1, o que é que nós vamos tratar na unidade 1? Aquela parte inicial, disponibilizei um material, uns slides, né, para vocês, um material em PowerPoint, onde tem lá o objetivo da contabilidade, o objeto de estudo, conceito da contabilidade sobre a ótica de diversos autores, os usuários da informação contábil, a teoria da contabilidade, não é? Tudo aquilo que a gente viu lá no exercício, na atividade 1 da unidade 1. Então, tudo isso é matéria de prova. Também na unidade 1, nós utilizamos a estrutura conceitual, CPC 00. Baixem o CPC 00, comecem a ler, quem ainda não iniciou, leia, porque vai ser cobrado na prova de segunda-feira, o CPC 00, no que trata das características qualitativas da informação contábil. Aí a gente vai tratar tanto dos princípios de contabilidade, que muito embora a resolução tenha sido revogada, mas os princípios não deixaram de existir, e vamos falar também, vai ser cobrado, né, matéria de prova, as características qualitativas da informação contábil, de acordo com o CPC 00. Então, também é matéria de prova referente à unidade 1. E a unidade 2, nós vamos tratar da evolução histórica da contabilidade. Desde os primórdios, desde o homem contador, que fazia o seu inventário separando pedrinhas, até o contador dos dias atuais, né? Que não pode ser mais aquele contador em que é contratado apenas para emitir DARF, né? O contador dos dias atuais é aquele que analisa, critica e que entende de todo o processo da entidade. Então, evolução histórica da contabilidade também em matéria de prova, unidade 1 e unidade 2. A prova, ela vai ter tanto questões subjetivas quanto questões objetivas, né? Questões para vocês marcarem, quanto questões para vocês descreverem, né? E como é que vai ser? A orientação da coordenação é que nós utilizemos o mais ainda o Moodle, né? A nova ferramenta. Só que ficou aberto também a utilização ainda do Unifor Online, porque tem alguns alunos que se matricularam depois, ainda tem dúvidas no Moodle, e aí eu resolvi, para a AV1, a gente utilizar a pasta Trabalhos para a prova, tá? A partir da AV2, antes da AV2, eu já vou mostrando para vocês como é o Moodle, como é a questão das provas no Moodle. Como eu não fiz isso com vocês antes, né, da prova, então eu não acho justo já fazer a utilização, cobrar de vocês a utilização do Moodle para a prova, né? Então, vamos fazer como no semestre passado, utilizando o Unifor Online. Eu vou disponibilizar para vocês no dia 21 de setembro, na segunda-feira, às 19 horas, a prova, lá na pasta Trabalhos, em PDF, onde vocês vão ter 24 horas para me repostar essa prova.
tá? Então, ela vai ficar disponível de 19 horas da segunda até 19 horas da terça-feira, dia 22, e nem um minuto a mais, tá? Vai ficar lá disponível na Não, pasta trabalhos, e vocês vão me repostar, né? Vocês vão postar as respostas também na mesma pasta, tá? Até o dia 22. Dia 25 será a segunda chamada, mas só vai fazer a segunda chamada quem não fez a primeira. E atentem para o que eu estou falando. A segunda chamada só vai ficar disponível de 19 horas a. Gente, a sexta-feira é CD, né? É AB. Na sexta-feira, a segunda chamada só vai ficar disponível de 19 às 20h40. Tá? Então, quem for fazer a primeira chamada vai ter esse tempo maior, de segunda-feira, que eu vou disponibilizar a partir de 9 horas. Desculpa, viu, gente, que segunda é CD. Disponibilizo a partir de 21 horas, porque é CD, até 21 horas do dia 22, terça-feira. Segunda chamada que está programada para acontecer na sexta-feira, dia 25/9, mas que só vai fazer a segunda chamada quem realmente não fez a primeira, tá? Só estará disponível no horário da aula, de 19 às 20h40. Combinado, crianças? Para a AV1, continuaremos utilizando a Unifor Online. A prova ficará disponível na pasta Trabalho. Primeira chamada, 24 horas. Segunda chamada, só o horário da prova. Como sexta-feira, horário AB, de 19 às 20h40. Primeira chamada, de 21 horas do dia 21 até 21 horas do dia 22. Onde? Unifor Online, pasta Trabalho, que aí vocês vão me repostar, vão postar para mim a resposta. Quem fez as 3 atividades tem um ponto acrescido à nota da prova. Quem fez só uma, Tatiana, eu vou fazer proporcional. Se você fez só uma, vai 0,33, tá? Vai ser, porque é um ponto, né? Um ponto dividido por 3. Aí vai ser proporcional à quantidade de atividades que vocês fizeram, né? Que postaram lá na data no Unifor Online. Ok? Alguma dúvida em relação à matéria, em relação à aplicação da prova? Show de bola, nenhuma dúvida, né? Show. Então, combinado, crianças. Eu vou interromper a gravação. Eu vou parar aqui a gravação e interromper compartilhamento para poder eu fazer a chamada, tá? Não saiam, que eu vou fazer aqui a chamada rapidinho. Só parar de gravar, porque o vídeo vai ficar enorme.